Então vamos lá, né? Foi feito aqui a deformação no terreno, né? Então nós temos aí essa profundidade que foi criada, só que não fica legal de visualizar, justamente porque eu não tenho uma textura aplicada. Então, como tudo está branco aqui, fica bem ruim mesmo da gente ver. Vamos aplicar uma textura. Com o terreno selecionado, selecione aqui a quarta opção, que é esse brush. E aqui, em editar textura, vamos adicionar uma textura. E a textura que eu vou adicionar vai ser uma textura de rocha. Nós temos uma textura de rocha aqui. Ela tem um pouco de grama também. Coloca aqui Grass e vai ser essa última aqui, ó, que é Grass Rocky Albedo, que é grama, né, e rocha. Ela é mais rochosa do que gramada. Nós vamos depois também fazer uma mescla aqui. Vamos gramar um pouquinho ela. A gente vai trabalhar mais com texturas depois. Inicialmente é para inserir uma textura, né? Se você estiver utilizando outra versão que não tenha essa, pode colocar qualquer textura por enquanto. Só para facilitar lá, ó, a visualização dessa área, desse buraco aqui que nós fizemos dentro do nosso cenário. Agora já melhorou bastante, eu já consigo visualizar ele aí e já consigo trabalhar ao redor, né, dessa minha área. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu posso criar aqui algumas pequenos relevos para dar um pouco mais de realismo a essa área, né? Também as demais áreas do cenário, mas por enquanto eu vou focar nessa parte aqui. E para criar esses relevos, eu vou fazer o seguinte: eu vou estar utilizando essa primeira ferramenta mesmo, né? E esse brush inicial. Antes de criar ele, eu vou pegar essa segunda, que é a limitação, e deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Vamos supor que você queira colocar uma área limitada de mais 5. Né? Aqui você fez primeiro com 10, agora eu quero colocar mais 5 aqui do lado, só para deixar ele um pouco mais elevado do que a outra área do terreno. Se você colocar 5 aqui, ó, ele vai decrementar, tá? Já quando você clicar, ele tira, ó. Ele não coloca, ele tirou. Por quê? Porque o terreno é 10 e eu estou limitando aquela área assim. Então, se eu quero acrescentar mais 5, eu tenho que colocar 15, uma vez que o meu terreno tinha 10. Então, vou clicar aqui, ó, e ele vai aumentar um pouquinho mais essa área. Vou daquela forma ali, excelente. Depois eu vou criar aqui em cima, né? Vamos fazer aqui com a primeira opção, que é esse Rise and Lower Terrain, essa primeira opção. O primeiro brush, eu vou utilizar ele, vocês podem utilizar outro. Eu vou deixar aqui o brush em cerca de 90%, tá bom? Só que a opacidade eu vou deixar em 20%. A opacidade é a força na qual aquele pincel será aplicado. Então aqui eu vou aplicar um pouco acima, só para deixar um pouco mais, ele não tão bem nivelado, né? Dá um pouco de morro ali sobre aquela área e aplicar um pouco aos lados também. Então vou afastar um pouquinho aqui e aplicar um pouquinho do lado aqui para dar um relevo um pouco maior aí para essa área. Beleza. Vou aumentar o realismo aqui, né, do nosso lago. Bacana. Você pode diminuir o pincel, aumentar mais, de acordo com o que você quiser aí. Então, acho que assim está tranquilo. Acho que aí já criamos uma área boa, né, para definir aí um lago dentro. Deixa eu criar um pouquinho mais de relevo aqui. Acho que está legal. Acho que assim está bom. Então, beleza. Aí, o que eu posso fazer a partir de então, né? Eu vou fazer aqui o seguinte. Eu dei um Ctrl S só para ele poder salvar. Eu quero aplicar ainda aqui outros materiais. Então, por exemplo, dentro aqui dessa área, eu poderia colocar uma terra, uma outra textura. Eu acho que eu não importei, né, tudo. Então, pode ser que algumas texturas eu não tenha. Vou ver se eu tenho uma textura de terra, uma textura semelhante. Vou clicar novamente no pincel, vou vir em editar textura, adicionar textura. E vou vir aqui procurar, deixa eu ver se tem o terra e não tem. Então, vou colocar aqui uma textura com uma cor um pouco mais clara. Deixa eu ver aqui no Grass. Foi a de rocha que nós usamos. Pode ser essa aqui, ó. Sand Albedo. Eu vou dar um duplo clique nela, mandar adicionar. Ele adicionou a segunda textura aqui. A que está inserida em todo o nosso projeto é essa primeira textura, que é a nossa textura de rocha e grama. Ele tem até uns pontos pequenos de grama nela. Depois a gente vai implementar mais grama aí no nosso terreno. Então aqui eu vou selecionar essa segunda textura. Com um brush qualquer, né, que você queira, você pode então aplicar ela em qualquer lugar aqui do seu projeto. Se eu começar a passar aqui no meio, por exemplo, ele vai deixar essa área aqui de dentro, onde vai ficar a água, né, com aquela cor específica. Então, consigo aí trabalhar essa textura ali dentro. Ó. Perfeito.
né? E aqui fora eu vou criar uma textura também de grama. A gente vai colocar então um ponto gramado aqui, né, em volta nesses relevos que foram feitos.